Olá, eu sou Marcelo Araújo e estou aqui hoje no canal de Missões na Europa com a pastora Ana, que está na Suíça. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal de Missões na Europa aqui no YouTube e não esquecer de marcar o sininho e dar o seu gostei. Também acesse as nossas redes sociais, conforme aqui na descrição, e participe conosco de um dos nossos grupos do WhatsApp. Seja muito bem-vindo aqui ao grupo de missões, canal de missões na Europa. Hoje eu estou aqui com a pastora Ana. Pastora Ana, seja muito bem-vinda ao canal de missões na Europa. Obrigada, é um prazer estar aqui juntamente com os irmãos. Que legal, pastora Ana. Pastora, nós estamos nessa entrevista que, pelo nosso bate-papo antes da entrevista, eu creio que vai ser uma entrevista muito emocionante. Então, você que está nos assistindo, pegue o seu papel, a sua caneta, para você tomar nota naquilo que for importante para a sua vida. Eu tenho a certeza que esta entrevista vai edificar e vai poder te orientar acerca sobre as missões na Suíça. A pastora Ana está na cidade de Harburg. Harburg. Deixa eu mostrar aqui onde fica essa cidade. No mapa da Europa, aqui nós temos um mapa da Europa e a Suíça está aqui bem no centro da Europa, aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos ampliar o mapa aqui. Lá, a cidadezinha está aparecendo. É uma cidade bem pequena, né, pastora? É uma cidade bem pequena. Aqui na Suíça tem muito isso. Existem cidades maiores como Zurique, Lucerna, Genebra, mas a maioria das cidades são pequenos centros mesmo, não são tão grandes as cidades. Aqui, já apareceu aqui a marcação da cidade em que nós estamos aqui compartilhando, onde a pastora Ana reside atualmente. Pastora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que a senhora foi parar na Suíça? Então, você que está anotando aí, comece a anotar, porque esta é uma informação, não é uma notícia, mas é uma informação de que o nosso Deus ainda fala, ainda cumpre promessas e ele ainda realiza sonhos. No ano de 2004, eu prestei vestibular, fui para a igreja chorando muito porque tinha passado no vestibular, mas não tinha dinheiro, Marcelo, para começar aquela faculdade. Então, ali o Senhor usou o servo dele, que estava ministrando naquela noite, entregando uma revelação que naquela noite tinham duas jovens que tinham um sonho de cursar a faculdade. E eu disse, Senhor, mas como? Está falando próprio comigo. E aquele irmão dizia, digo ainda mais, o Senhor diz que uma destas irmãs irá para o exterior. E eu, em lágrimas, ardendo o meu coração, eu chorava muito. Eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro de ônibus, eu não tenho dinheiro para cursar a faculdade aqui, mas se é a tua palavra que está sendo liberada, eu vou para o exterior. Passaram-se 2 anos. Sim. Passaram-se 2 anos, me mudei aqui para a Suíça, comecei o meu curso de comunicação aqui em Lugano, na Suíça italiana, e aqui estou até hoje, para a glória do Senhor. E a senhora foi para aí com toda a sua família? Como é que a senhora foi? Não. Parecia muito fácil, né? Porque é uma parte que Deus trabalhou muito em mim, porque era muito apegada à minha mãe, à minha família. Então, foi muito difícil esta decisão, mas eu vim somente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A minha família de origem permaneceu no Brasil e eu acabei vindo sozinha. E assim a senhora já está há quantos anos na Suíça, pastora? Em agosto são 12 anos. 12 anos na Suíça. E a senhora hoje fez essa faculdade, se formou, né? E chegou aí já sabendo o idioma local, não é verdade ou não? Seria tão bom. Mas eu preciso fazer uma parêntese aqui, Marcelo. Por quê? Embora eu tenha vindo para viver uma promessa, embora eu tenha vindo por causa daquilo que o Senhor falou para mim naquela noite, é muito importante que nós venhamos entender
que quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, é somente a porta que está aberta diante de nós, como ele diz à igreja de Filadélfia. Nós precisamos nos levantarmos, nos esforçarmos, passar pela porta e continuar firmes no propósito. No ano de 2006, eu tive alguns problemas pessoais e entrei no vale da depressão. Fui para a caverna, passei ali aproximadamente 2 anos, então tranquei o meu curso de comunicação, porque eu não tinha mais condições psicológicas para continuar fazendo aquele curso. Mas por quê? Porque o Senhor disse em 2004 que eu viria para a Suíça. Quando eu cheguei aqui para viver este sonho, eu simplesmente comecei a negligenciar aquela parte importante do meu chamado. Então, o Senhor permitiu uma série de acontecimentos para que eu entendesse qual era a minha prioridade aqui neste lugar. Então, não, eu não me formei, eu tranquei a faculdade e depois comecei um curso de teologia. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida e assim o Senhor foi fazendo novas coisas. Então, é necessário que nós venhamos entender que no processo que o Senhor nos convida a percorrer, nós precisamos entender que é da vontade do Senhor, segundo a vontade dele, não simplesmente a nossa. Porque se nós excluirmos o Senhor do projeto, tem tudo para ficar pela metade. Então, eu não concluí a faculdade de comunicação, não cheguei aqui conhecendo a língua, embora o italiano eu tenha aprendido somente em 3 meses, mas agora, há 3 anos aqui na Suíça alemã, ainda estou batalhando para aprender este idioma, que é muito difícil, então, muito complexo, não gosto de usar a palavra difícil, mas eu creio que no tempo da preparação, o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, porque esta obra está crescendo também aqui nesse lugar. Que legal, pastora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais são as religiões predominantes hoje na Suíça, em torno à cidade onde a senhora reside? Então, aqui Lucerna, Aarau, Zurigo, existem estas situações onde nós vemos cristianismo e protestantismo. Com o italiano, às vezes eu faço um pouquinho de confusão, então me perdoem se eu falar alguma palavra estranha que não existe no português. Então, estamos sempre entre estas 2 religiões, que é o catolicismo e o protestantismo, meu Deus. Mas a maioria é católica. Cantão Lucerna não é protestante, mas a maioria dos outros cantões são católicos. E o que eles pensam acerca dos evangélicos? Existe uma grande aceitação. Nós não somos discriminados pela nossa fé, nós não somos limitados, só que as igrejas reconhecidas são somente 2, a Igreja Católica e a Igreja Suíça Reformada, somente essas. Nas demais, existe a tolerância, mas não o reconhecimento como a legalidade de ter fundos do Estado para poder se manter, tudo isso é somente para essas 2 religiões. Sim, mas eles não têm nenhum tipo de preconceito em ouvir o evangelho, né? Eles são abertos a ouvirem o evangelho? Não, agora falando no lado pessoal, é muito mais fácil para nós anunciarmos o evangelho de forma interpessoal. Por quê? Porque os suíços são muito fechados. Eles não são tão abertos assim à novidade de um evangelho ou qualquer que seja outra novidade. Então, aqueles que aceitam mais a palavra são aquelas pessoas que têm um convívio mais ou menos próximo com as pessoas que confessam a fé cristã, aquela que nós praticamente viemos do Brasil já com esse conceito de fé cristã muito diferente daquilo que nós vemos aqui. Então, a base do evangelismo está relacionada ao relacionamento, né? Ao primeiro contato, ao convívio e a partir daí. Ou seja, aquela abordagem fria de rua, aquela abordagem fria no evento, é um pouco mais complicado, né? Precisa de relacionamento.
existem realidades diferentes. Por exemplo, se eu falo de Zurique, ou se eu falo de Lucerna, se eu falo de Berna, se eu falo de Genebra, são centros maiores, até mesmo Lugano, talvez até Locarno, são centros maiores que podem ter, por causa da quantidade maior de imigrantes, ter uma abertura maior. Mas as cidadezinhas pequenas, mais rurais, como onde eu me encontro atualmente, é um pouquinho mais difícil esta abordagem nas ruas. E como é que funcionam as igrejas evangélicas que estão aí na Suíça e quais são as que a senhora reconhece de origem brasileira, por exemplo? Então, aqui onde eu moro, ainda não encontrei. Temos aqui uma célula, mas temos um pouquinho de dificuldade. Por quê? Por causa desta nova onda, né, da Igreja Livre, como chamam aqui. Então, tem um centro aqui muito interessante, eu gosto muito, tem a Festa Latina, que é onde o culto é em português. Mas eu ainda não encontrei aqui, na vizinhança, nenhum lugar, nenhuma igreja pentecostal onde eu pudesse me agregar ou me reconhecer com aquela identidade a qual eu vim do Brasil. Mas já em Genebra, eu conheço a Internacional da Graça, por exemplo, que são pentecostais, é uma igreja grande. Existem muitas igrejas com esse perfil em Genebra. Aqui em Lucerna tem Lírios dos Vales, que também trouxe agora, tem pouco tempo, faz a pastora Camila Barros. Então, são movimentos mais ou menos grandes, porque o número de membros acabam sendo bem limitados, porque quando chegamos aqui, tendemos um pouquinho a nos identificarmos com a cultura. Então, às vezes, a dificuldade de falar assim, eu vou pegar um tram ou um trem, vou demorar 40 minutos. Então, acaba que fica aquela coisa meio que morna. Já em Lugano, Locarno, eu vi uma realidade um pouquinho diferente. As pessoas são mais latinas, né? Talvez até mesmo por causa da fronteira com a Itália, que a população já é um pouco mais parecida com os brasileiros. Então, aqui nesta região, não conheço tanto assim que eu possa dar como informação. Quando eu comecei esse trabalho no ano passado de evangelização nas redes sociais, procurando uma igreja a qual eu pudesse me agregar, eu tive um pouquinho essa dificuldade, até mesmo entrando em contato com pastores. E é uma pena este isolamento que existe, como se cada um tivesse que defender o próprio território, porque acaba que nós não nos unimos e pessoas que precisam ser alcançadas acabam sendo excluídas. Por quê? Porque a maioria dos cultos são em língua nativa. Então, até os brasileiros fazem, muitas das vezes, em língua nativa. Existem pessoas que eu conheço, que hoje oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, que sentem esta falta de ir em uma igreja onde ouve a voz do Senhor, não pelo tradutor, mas por aquele que está recebendo a palavra. Então, isso é uma pena que aqui, pelo menos nas cidades pequenas, nós não encontramos um lugar central que possa dizer assim, em 10, 15 minutos eu vou à igreja congregar. Então, esse é um pouquinho o objetivo da célula que estamos aqui em Harburg. Sim, quando o culto não é no idioma local, né, e sim do nativo, você não consegue alcançar o nativo, né, o cidadão do local, né? Porque a gente fala cultos em português, não em alemão, como a senhora acabou de falar. E como é que funciona a célula? Eles aceitam bem esses pequenos grupos? Eles convivem bem? Eles gostam de participar? Como é que a senhora tem feito esse trabalho? Da minha experiência, acaba sendo muito bem aceito, porque é um ambiente um pouco mais íntimo, onde as pessoas se sentem realmente valorizadas, as pessoas se sentem realmente importantes. Então, elas podem ouvir falar e falar assim, aquela história, a imagem da fila é grande para receber a bênção,
parece que acaba sendo um pouquinho redimensionada, de dizer, ok, nós estamos aqui, aquilo que está sendo dito e feito, está sendo dito e feito para mim, para a minha edificação. Então, eu acredito que seja muito positivo. E como é que funciona a liturgia das igrejas locais, né? As que a senhora reconhece, ou já fez parte da sua pesquisa, elas são tão pentecostais como algumas igrejas brasileiras? Como é que funciona a liturgia dessas igrejas? Não, não são tão pentecostais assim. Algumas não seguem nem mesmo de fazer a Santa Ceia. Tem esta Lírio dos Vales, em Zurigo, eu acho muito lindo porque regularmente fazem até vigílias. Então, este conceito de igreja pentecostal que nós temos no Brasil, aqui na Europa mesmo, aqui na Suíça, mesmo sendo uma igreja pentecostal brasileira, acaba perdendo um pouquinho esta liturgia de celebração do culto, de falar em línguas, de batismo com o Espírito Santo. É tudo muito mais moderno, né? Onde precisa ser um pouquinho mais tranquilos, mais discretos, não precisa fazer tanto barulho. Então, existe um pouquinho essas diferenças. Ou seja, é um culto muito mais calmo, de repente mais profundo na palavra do que nos cânticos, na adoração, na dança, né? Isso é um povo mais introspectivo. Não, então, tem um pouco tudo isso. Por exemplo, se eu falo da igreja pentecostal, é exatamente assim. Tem essa tendência um pouquinho de se conformar, até porque quando se faz o culto, o quê? Tem nativos, pessoas que são daqui, suíços, que vão ao culto. Então, acaba querendo um pouquinho se conformar àquela que é a cultura local. Então, se perde um pouco. Mas, por exemplo, esta igreja livre, onde eu disse que tem a festa brasileira, uma vez ao mês, se não me engano, o primeiro domingo do mês. Então, tem os louvores, se dança, cantando os louvores. Então, assim, é muito alegre, é muito descontraído. Mas não é uma igreja onde você vê, pelo menos das vezes que eu visitei, línguas estranhas. Eu nunca participei da Santa Ceia, próprio por ser uma igreja livre, então acaba colocando todo mundo junto e aí perde um pouquinho, do meu ponto de vista pessoal, esta referência de falar assim, ok, posso falar em mistério com Deus aqui, então acaba que se eu tenho ali aquele avivamento, eu acabo me contendo, porque eu sei que não todos que estão ali estão no mesmo alinhamento e podem se escandalizar. Então, acaba acontecendo um pouquinho isso. Pastora, a senhora comentou que o relacionamento é a base de um bom evangelismo, por isso que eles gostam tanto da célula, porque é uma reunião mais íntima, mais próxima de Deus, né? A fila é menor. Quais seriam as outras formas de evangelismo? Shoppings, no trabalho. Aqui não funciona muito a questão do folhetinho na rua, de você poder estar aqui como nós fazíamos no Brasil. Estive no Brasil 2 meses atrás, não vi tanto isso, mas uma vez no Brasil se fazia muita evangelização de rua, pelo menos em Minas Gerais. Aqui isto não é tão aceito assim. Você pode até mesmo ser punido legalmente se não tiver a licença, se não tiver tudo próprio conforme as leis suíças. Então, aqui precisa muito ter este cuidado de como evangelizar. Mas, às vezes, por exemplo, andamos pela rua, vemos cartazes grandes, Deus é fiel, Jesus te ama. Então, existem, sim, muitas formas alternativas que não as igrejas e as células de evangelização. Se um missionário hoje que está ouvindo a sua entrevista tem o seu coração ardendo por missões na Suíça, o que a senhora poderia orientar ele? Quais seriam os passos que ele deveria tomar antes de embarcar para a missão na Suíça? Oração, preparação. Quando nós sonhamos, nós pensamos assim, Deus revelou, ele vai cumprir logo. Então, eu costumo dizer, o tempo da espera é o tempo da preparação. Por exemplo, eu sempre sonhei em vir morar aqui na Suíça alemã.
Só que enquanto eu sonhava, eu não entendia que era o projeto de Deus. O Senhor me deu 8 anos para me preparar, mas eu somente sonhei em 8 anos. Eu deixei para aprender o alemão quando eu cheguei aqui. Então, se você tem o sonho de fazer missões na Suíça ou em qualquer outro lugar do mundo, se prepare. Não pense assim, Deus prometeu ou eu tenho desejo, está demorando, nunca vai acontecer. Se prepare em oração, conheça a cultura, conheça onde você pode ir, onde estão as igrejas, quais são as necessidades do lugar, porque assim você pode juntar conhecimento, espiritualidade e motivar outras pessoas. Na verdade, a missão começa desde quando ela nos foi entregue, né? Mesmo ainda no Brasil, em oração, em nossas casas, a nossa missão já iniciou. Então, nós já temos aí que orar, nos capacitar, nos preparar, para depois chegarmos no campo missionário. A chegada no campo missionário é um segundo, ou quarto, ou quinto passo em que a gente vai tomar, né? O primeiro passo é a capacitação, é a oração. Então, ali já começou a sua missão. Então, nós não precisamos ter ansiedade para chegar no campo missionário. Ter a instrução, a capacitação e, principalmente, falar o idioma local é importantíssimo para que você chegue muito mais fácil. Se a senhora chegar, sair falando alemão, seria muito mais fácil o convívio, né? Talvez não tenha passado nem pela depressão que a senhora passou de 2 anos. Imagine que não deve ter sido fácil superar isso, né? Foi um vale muito profundo, mas isso não foi por causa do alemão aqui. Isso foi por volta de 2008. Eu estou aqui na Suíça alemã, tem 3 anos. Então, neste período aqui, é próprio período de plenitude, posso dizer assim, onde o Senhor me fez entender praticamente todos os vales pelos quais eu passei. Então, eu aprendi neste período que não devemos ouvir a promessa e esperar simplesmente que ela se cumpra, temos que nos prepararmos para ela, porque o tempo da espera é o tempo da preparação. E nós não podemos excluir do projeto aquele que o escreveu para as nossas vidas. Então, quando nós negligenciamos ou a preparação, ou dizemos, Deus me trouxe para a Suíça, agora eu vou viver um grande sonho, mas não quero ter compromisso com a palavra, é muito perigoso isso. Parece banal o que eu estou dizendo, mas faz parte da minha experiência e eu acredito que de muitas outras pessoas com as quais eu tenho tido contato neste período. Bom, nós estamos aqui com a pastora Ana, diretamente da Suíça, em sua missão, está compartilhando conosco os seus ensinamentos, seus aprendizados durante a sua missão, já de 12 anos na Suíça. Você que chegou agora, acesse aí as nossas redes sociais, também acesse o nosso site, faça a sua inscrição aqui no canal, marque o sininho, gostei, e não deixe de entrar no site Missões na Europa, para que você possa ter acesso aos dados demográficos, geográficos, né? Enfim, todas as informações sobre esse campo missionário que é a Suíça. Pastora, fazer uma pergunta para a senhora. É possível nós legalizarmos uma igreja hoje na Suíça? É possível, sim. Não existem grandes burocracias para isso. Antes existe até uma facilitação, mas precisa ser tudo muito suíço, tudo muito claro financeiramente, o que se quer alcançar com esta igreja, quais são realmente, verdadeiramente, a ideia de fundo e os objetivos. Mas, como eu disse, pode ser legalizado? Sim, mas reconhecido como religião acaba entrando embaixo daqueles conceitos, entre aspas, de seitas, como eles costumam dizer aqui. Seria como uma empresa a fundo, não, com objetivo não financeiro, não sei bem como se diz. Sim, seria sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Obrigada, Marcelo. Nada. E o missionário, ele consegue visto para estar aí como missionário? Ou ele já... Porque geralmente os missionários brasileiros vão com turista, né? Alguns conseguem visto de trabalho, outros de estudante, alguns até visto religiosos. Como é que funciona essa questão de legalização do missionário? A legalização do missionário, do pastor, do evangelista, deve estar diretamente ligado à igreja reconhecida
como empresa sem fins lucrativos aqui na Suíça. Por quê? Porque esta igreja, esta denominação, vai garantir que este missionário pode manter-se no país. Então, se a pessoa, ou então a pessoa tem uma fonte de renda que lhe permite de viver legalmente na Suíça, existe a possibilidade também de receber este visto. Mas, quando eles veem que existe a possibilidade que a pessoa venha não somente para evangelizar, mas para trabalhar, para ter, aí normalmente é barrado esse tipo de pedido de visto. Bom, a senhora já respondeu, mas parcialmente eu queria uma resposta para complementar o que a senhora já falou acerca sobre alguns problemas, né? Quais são os principais problemas que um missionário pode encontrar ao chegar na Suíça? Além da língua, a diferença cultural é muito grande. As diferenças, até mesmo no meio evangélico, é muito grande. Tem a alimentação, tem a mentalidade dos nativos e até mesmo dos brasileiros que estão aqui. Então, a pessoa tem que ser muito maleável, muito flexível na convivência para resolver problemas, para administrar situações inesperadas. A pontualidade aqui é indispensável. Então, muitos brasileiros acabam perdendo oportunidades por causa disso, porque são muito precisos, muito pontuais e muito certos com tudo. Por exemplo, um papel na rua, ou então leva o cachorrinho para passear e não recolhe aquilo que o cachorrinho fez. Então, são sempre muitas pequenas coisas que lá no fim podem gerar grandes problemas. Por exemplo, a questão dos seguros, seguro de saúde, seguro de casa, de carro. Então, tem muita coisa para pagar. Nós pagamos muito e é tudo obrigatório. Qual é a vantagem? Nós temos tudo quanto nós precisamos. Segurança, educação, tudo aquilo que nós investimos, nós temos. Só que não é uma escolha, é uma obrigação. E o custo de vida é alto? Muito. Às vezes as pessoas falam assim, ok, eu vou trabalhar na Suíça, vou ganhar X, então, nossa, uma vida de luxo. Só que, se você ganha muito, as despesas que você tem também são muito altas. Então, acabam se equilibrando ali entre o que você ganha e o que você precisa obrigatoriamente gastar para poder estar aqui legalmente. Hoje o salário mínimo da Suíça estaria por volta de quanto, a senhora sabe? Depende da classe, é tudo por categoria. Por exemplo, enfermagem, eu coloco assim para se fazer uma ideia, mas eu não sei bem quais são os valores, depende técnico, quem está estudando, de 4.000, 5.000 francos, ou não sei, informático, entre 8.000, 12.000 francos, dependendo um pouquinho da posição, qual é o cargo que ele está ocupando. Então, aqui não se trabalha muito com salário base, mas por categoria e mais por hora. Então, é muito complexo falar sobre um salário base aqui. Pastora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem agora para as pessoas que estão querendo ir para a Suíça. O que a senhora diria se a senhora estivesse olhando no olho dessa pessoa hoje? Lembrando lá da senhora que ouviu aquela profecia, a senhora está olhando no olho de uma pessoa que está com o seu coração ardendo para ir para a Suíça. O que a senhora falaria para ela se tivesse essa oportunidade? Enquanto você sonha, se prepare, porque o nosso Deus, ele ainda realiza sonhos. Saí de um lugar onde não tinha nem dinheiro de ônibus e hoje estou aqui, vivendo uma promessa de Deus para a minha vida. E eu creio na promessa que Deus fez para você. Use este tempo que você tem para se preparar para viver o melhor momento da tua vida na presença do Pai, em nome de Jesus. Que legal. Como é que nós podemos, nós que estamos agora assistindo a senhora, como é que nós podemos estar orando pela senhora? Quais são os seus alvos de orações e o que nós podemos interceder pela sua vida e pelo seu chamado, pelo seu ministério? Então, a minha oração é sempre essa, Senhor,
que o Senhor alcance através da minha vida as vidas às quais o Senhor queira alcançar e que eu esteja pronta para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não tenho grandes ambições. Às terças-feiras, até o final do ano, Marcelo, estamos aqui com um propósito de oração, orando em favor das igrejas, dos ministérios e de todos os brasileiros que estão no exterior. Então, se você quiser contribuir com o chamado que arde no meu coração, às terças-feiras, você pode apresentar a Deus este propósito, orando pelo menos um Pai Nosso. Estamos orando às 0h, às 6 da manhã e também ao meio-dia. Então, um Pai Nosso em cada um desses 3 horários, com este propósito, eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer. A senhora está fazendo isso cada um individualmente ou está fazendo uma transmissão, uma live, um grupo? Como é que a senhora está fazendo isso? Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu faço, na realidade não é um grupo, mas uma lista de transmissão, onde eu faço normalmente uma das orações. Eu tenho uma página no Facebook, Pastora Ana Sica, Ministério Vidas na Presença do Pai. Não somos ainda uma igreja, mas é um ministério, uma missão de estarmos juntos na presença do Pai. Quem quiser orar juntamente comigo é bem-vindo. Eu costumo sempre dizer, Marcelo, acompanhem a pastora Ana Sica e sigam a Cristo. Com isso eu quero dizer, independentemente de estar nos canais orando juntamente comigo, ore, busque a Deus, faça, porque este é um chamado de Deus para as nossas vidas. Então fala de novo, pastora Ana. Ana Sica. Como é que é Sica? S-I-C-A. Ah. Ministério Vidas na Presença do Pai. Ministério Vidas na Presença do Pai. Assim a gente consegue te acessar. Isso é .com.br? Está dentro do Não, Facebook? é uma página Facebook. E Facebook. ali, às vezes, Okay. Pelo menos 3 vezes na semana, temos uma live onde oramos, estamos juntos. Então você está convidado a estar com a pastora Ana às terças-feiras. Ela faz 3 horas de oração à meia-noite, às 6 e ao meio-dia. E que você ore pelo menos o Pai Nosso, intercedendo pela vida de todos os missionários que estão no estrangeiro, pela vida da igreja, inclusive das igrejas da Suíça. Eu quero convidar você a também estar orando pela vida da pastora Ana Sica, para que ela possa persistir e avançar ministerialmente na Suíça. Pastora, foi um prazer imenso ter a senhora aqui conosco no canal de Missões na Europa. Eu tenho a certeza absoluta que a sua entrevista vai aquecer ainda mais o coração daqueles que desejam ir para a Suíça. Foi uma entrevista muito, muito legal, com muita presença de Deus, uma calma bem legal, e eu tenho certeza que vai edificar bastante as pessoas que estão no seu país de origem, com o coração gritando para ir para a Suíça. Nós aprendemos aqui com a pastora Ana Sica que, calma, a sua missão já começou. A sua missão não começa quando você bota os pés na terra prometida, ela começa antes. Então comece orando, comece jejuando, invocando o nome do Senhor Jesus, comece estudando, se capacitando, estudando o idioma, para que você chegue mais preparado no campo de missões, sabendo que o evangelismo na Suíça não é fácil. Não é isso, pastora? É o evangelismo de relacionamento. É verdade. É muito isso que eu falo, Marcelo, só para finalizar. Aquilo que o Senhor tem me entregado é um momento em que nós buscamos intimidade com Deus, e aquilo que nós vivemos faz com que as outras pessoas tenham desejo de viver, não a nossa vida, mas a própria experiência com Deus, porque é assim que funciona. O Espírito Santo de Deus, ele age em nossas vidas e faz com que os outros também desejem ter este mesmo Espírito na vida deles. Que legal. Ficamos aqui com a entrevista da pastora Ana Sica. Foi um prazer imenso conhecê-la, uma oportunidade muito grande de tê-la conosco. Para você que está aqui assistindo a nossa entrevista, não deixe de se inscrever no canal Missões na Europa, marcar o sininho, clicar aí no gostei e fazer o seu comentário, na qual nós vamos estar enviando para a pastora Ana Sica. E se você quiser encontrá-la, acesse aqui embaixo os nossos grupos de WhatsApp e chama a pastora lá que ela vai te responder, tá bom? Também não deixe de participar das nossas redes sociais,
Fique ligado aqui no canal de Missões na Europa, que nós vamos ter sempre novidades que vão ajudar você a crescer no seu campo de missões. Pastora, um beijo grande, Deus te abençoe e te ilumine. Essa semana eu tenho a certeza de que nós vamos edificar aí a missões no coração daqueles que estão assistindo essa entrevista sobre a Suíça. Um beijo grande para você e para toda a sua família. Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz.